Olá, meus irmãos, a paz do Senhor, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez para gravarmos a nossa lição dos jovens. É uma lição que está terminando, né? Está terminando a nossa lição. Antes de mais nada, quero pedir novamente que você possa estar nos ajudando nesse trabalho, tá legal? Como, Silvio, que eu posso te ajudar? Simplesmente compartilhando o vídeo, tá legal? E também se inscrevendo no canal, que é muito importante para nós, nosso trabalho, a gente ter esse feedback, né, essa aceitação. A gente só sabe se o trabalho presta com a quantidade de pessoas também que estão se inscrevendo e também até comentários, né, eu sempre digo. Até porque nós estamos trabalhando aula, né, aula de escola bíblica dominical. E seria muito bom, eu não tenho nenhuma pergunta, alguns comentários geralmente são assim, oh, parabéns e tal, mas seria interessante comentários que pudessem somar com o conteúdo da aula, tá bom? Antes de entrarmos no assunto, queremos dizer que nós já temos aqui já a nova lição, né? A nova lição dos jovens, já saiu já. Ela vai trabalhar o livro de Provérbios, né? Olha, vai ser bem legal. Vamos falar sobre Provérbios, um livro cheio de conselhos, um livro cheio de doutrinas, tá? E a gente vai aprender com certeza muita coisa boa aqui nesse material. Mas enquanto não chegamos lá no livro de Provérbios, tá bom? Vamos para a nossa lição. Antes de mais nada, você está vendo aqui na tela, talvez a minha imagem não vai ficar muito legal, pode ficar um pouco trêmula. A gente está novamente aqui usando um programa, é um outro programa que ele é muito complexo, toda hora tem que estar configurando. E tem programas que eles são meio que para YouTubes profissionais, pessoal que trabalha com vídeo. Não é meu caso, eu não trabalho com vídeo, com edição de vídeo. Confesso, essa é a parte mais chata. A galera que trabalha com isso aí, parabéns. E de fato não é fácil. Então a gente está tentando achar um programa mais simples, tá, possível. Porque o meu objetivo é isso aqui, ó, ter a tela do computador e assim poder usar o máximo que eu puder de recursos para que você, professor da escola dominical, possa ter uma melhor interação, possa ter uma melhor fluidez da lição e extrair o máximo que você puder dessa aula, tá? Que inclusive, né, a lição de domingo que vem, lição de número 10, tá? 10 de setembro, aliás, perdão, lição número 10, 8 de setembro, inclusive para quem nos assiste de outro Brasil, nesse dia nós, aqui Ludovicense, para quem não sabe, Ludovicense é aquele que nasce na capital do estado do Maranhão, né? São Luís do Maranhão. Muita gente não sabe. Pergunta, às vezes eu vejo na internet, pessoal, qual é a capital do Maranhão? Tem muita gente que não sabe. Minha São Luís, desse dia 8 de setembro, logo um dia após ao dia do feriado nacional, que é a independência do Brasil, nós comemoramos aqui o aniversário da cidade de São Luís. E nesse dia nós vamos dar o tema Os Impérios Mundiais e a Supremacia do Filho do Homem. Deixa eu botar só um pouquinho aqui minha cara aqui, tá bom? Os Impérios Mundiais e a Supremacia do Filho do Homem. Veja que é uma lição, essa lição de domingo agora, gente, ela é bem, como é que eu poderia dizer, cheia de história. Ela é uma lição que requer um pouco de conhecimento de história geral. O fato é história geral, tá? Principalmente falar um pouco, não de forma, como é que eu poderia dizer, exaustiva, a questão dos 4 impérios que ela vai falar, mas é importante, e também abordar um pouco sobre o último império, que é o império do anticristo, que aí entra uma questão escatológica. Veja que essa lição de domingo, como eu falei para vocês, tem lição que ela é fácil de dar, é show de bola, como diz o pessoal. Você chega, lê ela faz as aplicações, mas tem lições que ela vai exigir um pouco mais do professor, um conhecimento disso, um conhecimento daquilo, como por exemplo, essa lição, ela trata de história geral, ela trata, claro, questões bíblicas, questões de hermenêutica, que vai já falar aqui um pouquinho sobre isso, e claro, também sobre a questão de escatologia, tá bom? Adiantando já alguma coisa sobre o assunto da lição, nossa lição, ela tem como texto, deixa eu ver aqui só uma coisa aqui, tá? Deixa eu aumentar só esse texto aqui. Nosso texto, ele se encontra em Daniel capítulo 7. Aí vem aqui do versículo 3 ao versículo 8, 3 e 14.
O ideal seria a leitura todo o capítulo 7. Então a primeira dica que eu te dou, professor, leia todo o capítulo 7 de Daniel, porque aqui nós temos parte onde o autor da lição ele pegou essa parte desse texto, tá legal? E aí assim ele vai trabalhar o que é interessante ao tema que ele está abordando na lição. Esse é um ponto. Outro ponto, é claro que não dá pra gente pegar, como é que eu poderia dizer, mas não dá pra gente pegar e fazer uma aula a parte disso, tá? Apesar que eu posso até fazer uma aula a parte disso, explicando, até porque é um assunto dentro da teologia que ele é muito difícil de você ouvir falar, principalmente no meio da igreja, ninguém quase não ouve se falar sobre isso. Apesar que algumas lições nos últimos tempos eu tenho acompanhado, que a gente sempre está acompanhando a escola dominical, tem tratado sobre esse tema, ainda de uma forma bem rasa, mas trata, que é a questão do gênero, de um gênero literário, tá? Que a gente chama de, nesse caso, de apocalíptica judaica, tá bom? O que é apocalíptica judaica, Silvio? Como eu acabei de falar, é um gênero que está presente principalmente nos livros proféticos. E no caso de Daniel, nem se fala, né? Nós temos aí bastante elementos da teologia ou do gênero literário da apocalipse judaica. Silvia, onde é que eu poderia encontrar o material que pudesse me ajudar em relação a isso? Ó, tem um livro, eu estou com ele aqui na mão, vou mostrar bem aqui. Geralmente como é que eu poderia dizer, os trabalhos escritos sobre hermenêutica, eles abordam esse assunto. Um livro que eu te garanto que vai tratar sobre esse assunto, esse bem aqui, ó, a Espiral Hermenêutica. Tem até em PDF aí, ó. Esse livrinho aqui, é até um pouco caro, ó. Mas é um material que tem esse livro aqui, tá? Aqui, ó, na minha mão. Tá? É um material que eu tenho. Uso muito esse material aí, uso demais esse material, tá? É um material que é considerado uma das melhores é um dos melhores manual de hermenêutica no Brasil. E aqui tem um capítulo, tá bom? Tem um capítulo onde ele vai tratar sobre esse tema. Inclusive, ó, vou logo dando a dica para você que vai trabalhar aí na próxima lição que a gente vai trabalhar sobre provérbio. Tem um capítulo aqui, tá bom? Um capítulo aqui que é só sobre sabedoria. Então já é interessante você, como professor da escola dominical, começar a estudar sobre esse assunto. Porque o livro de provérbios, já dando aqui um adendo, adiantando alguma coisa, apesar do nome ser provérbios, mas ele tem uma característica cultural, literária, que é própria do povo judeu. Então a gente tem que estudar o livro, gente, sempre tem isso na cabeça. A gente vai estudar um livro, mas esse livro ele tem que ser entendido do ponto de vista do judaísmo, não é do ponto de vista da sabedoria, por exemplo, brasileira, da sabedoria europeia, americana, não, é do ponto de vista da sabedoria de Israel. Então, tem um capítulo aqui nesse livro, tá, que é a Espiral, tô até fazendo propaganda, mas não tem problema com relação a isso. O meu objetivo não é nada mais do que mostrar o material mesmo, porque é bom, e o que é bom a gente tem que falar, tem que realmente compartilhar. Tem muita gente que não sabe, às vezes até tem em casa um livro como esse, mas aí não sabe de maneira nenhuma como usar. E nesse livro também tem aqui na página 351, tá bom? E o tema aqui, apocalíptica. Lembra que eu falei agora há pouco sobre que é o livro que nós estamos estudando? Tem esses elementos aqui da apocalíptica. E o que seria apocalíptica judaica, Silvio? Eu vou já mostrar aqui para vocês, tá bom? Mas antes de mais nada, outro grande livro também, só que esse aqui já é no campo da história, né? Porque a nossa lição, meus irmãos, além de tratar essa questão de escatologia, que vai envolver também a questão da apocalipse judaica, nós temos também aqui questões da história. E um livro que eu indico, quem tiver em casa, quiser dar uma pesquisa, dar uma olhada rápida, esse bem aqui, ó. Os Outros da Bíblia, tá? Também me parece que tem em PDF, eu não vou baixar, mas esse livro bem aqui, ó, Os Outros da Bíblia. Esse livro aqui, tá? Esse material aqui, ele é bom por quê? Porque ele vai pegar todos esses impérios, Império Babilônico, Império
Medo-Persa, o Império Grego, o Império Romano. O que ele vai fazer? Ele vai fazer uma análise de geografia, uma análise histórica, ele vai fazer uma análise política, ele vai fazer, por exemplo, uma análise, principalmente a análise religiosa. E mais um detalhe que é interessante no livro, ele procura mostrar qual a influência, que isso é importante. Não, a gente não vai tocar aqui nesse assunto, porque isso aqui é a aula que a gente trabalha dentro de uma matéria chamada período interbíblico, tá bom? Mas a gente não vai tratar aqui porque é muita coisa e a aula vai ficar muito longa, né? Mas nesse livro ele faz também uma relação também entre essas potências mundiais e outras que tem mais, tem um povo da Síria, tem os cananeus, etc., com o povo de Israel, porque sabemos nós, meus irmãos, sabemos nós que houve muito, como é que eu poderia dizer, contato de Israel com esses povos, ok? Mas vamos falar aqui rapidamente sobre a questão da Apocalipse judaica. Deixa eu colocar aqui, deixa eu te ensinar aqui uma coisa importante para a gente prestar bem atenção. Você sabe o que é Apocalíptica judaica? Deixa eu botar aqui, ó. O que é apocalíptica, né, judaica? O que é apocalipse judaica? Vamos ler o que o Google vai falar aqui, ó. Olha o que ele está dizendo aqui, que a apocalipse judaica é um gênero literário. O que é gênero, gente? Deixa eu falar errado, gênero são os estilos, as formas do texto. Por exemplo, você vai ter texto em forma de numa linguagem filosófica, você vai ter texto numa linguagem romântica, você vai ter texto numa linguagem profética, você vai ter texto numa linguagem proverbial, parábolas, e também tem na Bíblia também a tal da apocalíptica judaica. Então isso é isso que ele está chamando aqui de gênero literário. Aí ele vai falar que é um conjunto de ideias que se desenvolveram no judaísmo no judaísmo tardio e no cristianismo primitivo antes e depois da era cristã. Quando ele fala judaísmo tardio, o que ele quer falar? É um judaísmo que vem muito depois ali, do período em que eles passam todo aqueles cativeiros, principalmente nessas ideias dos cativeiros assírio, babilônico. Então essa literatura, tá? Ou como nós chamamos de gênero literário, ela vai se desenvolver dentro do período das tribulações que Israel está passando, no caso do cativeiro, ou os cativeiros, foram vários, né, cativeiros que o povo de Israel está passando, tá bom? Agora, Silvio, qual é a importância de eu saber isso para a lição? Porque a própria lição, não do aluno, mas do professor, vai tocar nesse assunto, né? Deixa eu botar bem aqui uma coisa. Características, deixa eu ver se ele vai me ajudar aqui. Características da apocalíptica da literatura, ó, bem aqui, características da apocalíptica aqui. Aqui, ó. Por que eu tô falando que é importante a gente entender, ó? Olha, ele fala aqui que a literatura apocalíptica tem algumas características como, por exemplo, temática e profética. Ele diz aqui que a literatura apocalíptica é um gênero que tem como temática a profecia. Você pode observar que esse gênero literário ele aparece bastante nos livros proféticos. Ele tem como característica, não quer dizer também que ele vai aparecer só nos livros proféticos, tá, gente? Porque nós temos, por exemplo, no Novo Testamento, cartas de Paulo, eu não vou entrar nas, mas cartas de Paulo que vão mexer com esse assunto aqui. Linguagem simbólica, isso aqui é muito importante, por isso é que o livro, por isso que esse capítulo, você vai ver que um capítulo como esse aqui de Daniel, você vai observar o capítulo 7, cheio de simbolismo, gente. Por quê? Porque esse capítulo, ele é um capítulo que ele está recheado dessa literatura. E uma característica que ela tem é essa aqui, ó, linguagem simbólica. Os escritos apocalípticos usam números, ó. Você pode observar que tem isso em Daniel. Vai ter isso também no livro de Apocalipse, lá do Novo Testamento. Nomes, descrições simbólicos para que apenas os leitores escolhidos possam entender a mensagem. Então, olha que coisa interessante. Por que nós temos tanta dificuldade em ler o Apocalipse e entender? Por que às vezes nós temos tanta dificuldade de ler um Ezequiel e entender? Por que a gente, quando está lendo Daniel, em algumas partes, também temos essas dificuldades? Porque ele foi escrito propositalmente, de forma simbólica, usando essa linguagem,
que é a linguagem da apocalíptica judaica, para que somente os leitores originais, ou seja, só quem era da cultura judaica, que estava acostumado com esse tipo de literatura, é que pegava aqui o material e conseguia ler, tá? E conseguia entender o que é que o escritor queria passar. Por que eles escreveram assim? Alguns, eu já li alguma coisa, alguns dizem que o motivo que levou os escritores a usar esse tipo de gênero literário é porque eles queriam esconder dos inimigos, uma tese é essa, para que eles não soubessem a mensagem. Até porque, o conteúdo da mensagem, até porque, meus irmãos, é bom que se diga que essa literatura da Apocalipse judaica, ela sempre fala das potências, fala de alguma potência, de algum império, de alguma nação, e colocando sempre essa potência como menor do que a soberania de Deus. Então, era muito complicado. Porém, pensa comigo, quem escreveu uma Apocalipse judaica durante o Império Romano? Roma se achava realmente que era a maior de todas. Roma se achava que estava acima de todos, que suas leis, a sua cultura, tudo era melhor. E aí eles pegassem uma literatura da Apocalipse judaica e entendessem que aquela literatura estava falando mal do Império. Você sabe que isso era crime, isso era considerado um crime, e crime passivo de quê? De morte. Então, gente, isso aqui foi só uma pequena pincelada do que é a Apocalipse judaica. Se você tiver mais interesse sobre isso, compra o livro aqui da Espiral, ou então comenta aí, professor Silvio, você poderia dar uma aula falando sobre quais são os livros que fazem parte da Apocalipse judaica, mostrando quais são os textos. Comenta aí, deixa aí nos comentários da aula, que com toda certeza eu teria o maior prazer de te ajudar a entender mais sobre esse assunto. Dito isso, tá bom? Nós temos aqui o texto bíblico. Eu não vou ler agora esse texto, eu vou lendo aqui a lição. E à medida que a gente for lendo a lição, a gente vai se apregando lá o nosso texto bíblico lá que foi escolhido, tá bom? Eu vou acompanhar aqui tanto no meu texto aqui também no livro físico, né, na minha revista física, como também na própria lição aqui. Nós temos aqui, logo nessa introdução, uma coisa que me chamou bastante a atenção aqui, é que ele vai dizer assim, na lição de hoje, estudaremos, tá, o capítulo 7 do livro de Daniel. Veja que eu falei, leia o capítulo 7, que contém a descrição de uma visão profética que ocorreu durante o primeiro ano do reinado de Belsazar. A gente vai observar uma coisa que chama bastante atenção logo aqui de cara, é que o capítulo 7 parece que ele está em desacordo com o restante da história do livro. Ou seja, ele não está progredindo. Lembra o que é que nós estudamos no capítulo 6? Você pega o livro de Daniel, no capítulo 6, a história que nós vamos ter aqui no capítulo 6 é Daniel, tá bom? Enfrentando aqui um grande problema, só que esse problema que ele está enfrentando no capítulo 6 está mais relacionado dentro do Império Medo-Persa. E o capítulo 7 volta novamente, tá? Ele vai voltar novamente a tratar sobre o Império Babilônico. Então, por isso é que eu digo, gente, Bíblia é uma coisa que você tem que estar muito atento e não se apegar tanto à questão do que a gente chama de uma ordem cronológica. Às vezes a gente quer interpretar a Bíblia achando que existe uma linha do tempo, e a linha do tempo cronológica, tudo, sabe, sistemático, e não é assim, tipo, cronologia ano 1, ano 2, ano 3, ano 4, ano 5, e não é assim que funciona, tá bom? A prova é isso aqui. Nós temos aqui o capítulo 7, novamente falando de Belsazar, como ele vai falar aqui, no reinado da Babilônia, tá bom? Sendo que o capítulo 6 vai falar lá de Dario, que é o regente lá do Império Medo-Persa. Então, veja que não bate, tá bom? Porque o autor, o escritor, ele não está preocupado em fazer uma narrativa cronológica, exaustiva, nada a ver. Ele está preocupado em trazer aquele fato. Isso mostra uma outra coisa muito importante que a gente deve chamar a nossa atenção em relação a essas questões, é que a Bíblia, todo o capítulo, na verdade a Bíblia, o livro em si, no caso o livro de Daniel, ele vai ter uma mensagem principal. Os capítulos, a gente tem que analisar qual é a mensagem principal daquele capítulo, ou seja, o escritor está preocupado em passar uma mensagem.
tá? Ele não está preocupado em fazer uma narrativa exaustiva, detalhada, não, até porque não tem como, gente, não tem como fazer isso, né? Seria uma ilusão da nossa parte achar que dá para fazer um negócio desse, tá bom? Então, continuando aqui, o primeiro tópico vai falar a visão de 4 animais, né? Aí ele vai falar sobre a ocasião da visão, bem aqui no subtópico, a ocasião do capítulo, o capítulo 7, Daniel descreve uma visão que o profeta teve durante o reinado de Belsazar, como eu já falei. Então, observa que esse primeiro capítulo aqui, essa primeira parte aqui do parágrafo do subtópico 1 do capítulo do tópico 1, ele vai mostrar para nós, o que, meus irmãos? Vai mostrar para nós que o capítulo 7, tá bom, de Daniel, ele volta a cena para o Império da Babilônia, mas sendo que quem está no poder? Belsazar, tá bom? E outra coisa que ele vai chamar também a nossa atenção é que esse capítulo ele vai fazer um paralelo também com a visão lá do capítulo 2 de Daniel, quando o rei Nabucodonosor teve lá uma visão da estátua, onde cada elemento da estátua está representado por algum metal, e cada metal desse representa um império. E novamente essa visão vem à tona. Só que dessa vez a diferença que a gente vai perceber é que no capítulo 2 de Daniel, quem teve a visão foi o próprio rei. Daniel vai ter a revelação, Deus vai mostrar para ele também a interpretação. Só que isso não trouxe tanto alarme, não trouxe tanto assim, deixou Daniel tão assustado como foi a questão dessa visão aqui, tá bom? Outra coisa que vai chamar bastante atenção aqui também nesse subtópico é, na visão de Daniel, ele observa os 4 ventos do céu, agitando o grande mar. Ó, veja que grande mar é um simbolismo aqui em livros proféticos. Geralmente, grande mar na Bíblia, pode ser uma representação de pessoas, de multidões, tá legal? Agora deixa eu dar só uma dica aqui, uma pequena regra de hermenêutica. Nem sempre, às vezes, uma palavra, tá? Ela, por mais que a gente pegue um dicionário, mar na Bíblia significa um exemplo, tá? Estou colocando, não é que você vai encontrar no dicionário bíblico assim como eu estou dizendo, mas só um exemplo. Mar na Bíblia significa pessoas. É sempre bom se dizer que, além de a gente buscar o significado da palavra, que é um dos passos para você tentar entender o significado de um termo dentro da Bíblia, é importante também você fazer a análise contextual, ou seja, aquela palavra tem esse significado, beleza, mas dentro do contexto, o que ela significa. E nesse caso aqui, grande mar, está onde? Dentro do livro de Daniel. Lembra? O capítulo 7 de Daniel está cheio de quê? Simbolismo, cheio de linguagem profética. É uma literatura que os estudiosos classificam como apocalíptica judaica. Já falei isso bem no início da aula, ou seja, é natural que o texto contenha esse tipo de expressão na forma simbólica, tá? Essa imagem simbólica sugere que eventos poderosos, porque o vento, né, o vento é os 4 ventos do céu, vento aqui, lembra lá de Atos capítulo 2, e de repente um vento impetuoso, ou seja, vento na Bíblia pode simbolizar também essa ação poderosa, essa ação, sabe, devastadora, iminente. Por isso que ele coloca aqui, essa imagem simbólica sugere que eventos poderosos e influentes representados pelos ventos estão prestes a desencadear mudanças significativas e turbulentas na história da humanidade. Então, simbolizada pelo mar, na Bíblia, a agitação do mar representa a inquietação das nações da terra. Ele vai citar aqui uns textos, tá bom? Os 4 grandes animais, fala Daniel, tá? Continua, né? Daniel continua, tá? Sua visão, na qual 4 grandes animais surgem: o leão com asas de águia, o leopardo com 4 asas e o 4º animal terrível e espantoso. A notável característica dos animais é que cada um deles é diferente do outro, o que indica que eles representam reinos ou impérios distintos, cada um com suas próprias características, poderes e importância na história. Por isso que é importante, para entender o que ele está falando aqui,
a gente teria que ter como é que eu poderia, uma noção, né, gente, uma pequena noção desses impérios. Por exemplo, Babilônia, gente, já falamos muito sobre a Babilônia. Babilônia, que é representado por esse primeiro animal aqui, sabemos que foi um grande império, uma política bem agressiva de conquista. Eles não eram contra a manifestação religiosa, cultural dos povos conquistados. Veja que quando Daniel mostra na primeira visão que o rei lá tem a cabeça de ouro, isso mostra que esse império realmente ele era muito vaidoso, pomposo, tá bom? Diz, né, que inclusive uma das 7 maravilhas do mundo são, outros dizem que existiu, outros dizem que não existiu, já foi confirmado que não existiu, enfim, não parei para analisar bem, mas tem o tal dos chamados jardins suspensos da Babilônia. Ou seja, era um império realmente glorioso para o seu tempo, magnífico culturalmente. A gente vê que até questão da matemática mesmo, eles eram bem avançados em matemática, em engenharia. E aí depois veio o Império Medo-Persa, que é um dos maiores impérios, dominou, como a gente viu na lição passada, uma parte do Ocidente, uma parte do Oriente e também uma parte da Ásia, até a Índia, se não me falha a memória, a lição tocou nesse assunto. Então é um império realmente gigante, é um império também com uma política forte, uma política religiosa também bem dinâmica. E na verdade a religião medo-persa, irmãos, ela é bem complexa. Há quem diga, inclusive, há quem vai dizer que muito do cristianismo que nós conhecemos hoje, muito do cristianismo, ele bebeu, né, de algumas características dessa religião. Eu não vou tocar também aqui nesse assunto, mas há quem diga, eu não creio nisso, tá, gente? É como eu estava dizendo para um colega meu, alguém estava dizendo que o Novo Testamento, quando fala de Deus, né, quando os evangelhos, por exemplo, falam de Deus, eles estão bebendo nos escritos dos gregos, que a filosofia grega, por exemplo, ela falava também, né, não é a filosofia, a história da Grécia, né? A história da Grécia fala também dos deuses e que muito do que a gente entende por Deus, na verdade, é uma influência que sofreu do Império Grego. Eu peguei e disse imediatamente para essa pessoa, eu acho estranho. Não que eu não ache que o Novo Testamento tenha sofrido, a gente sabe que sofreu sim, algumas influências em relação à cultura grega. Isso aí a gente não está aqui para discutir. Mas tem coisas assim que eu acho que a gente tem que parar para pensar e analisar. Mas veja bem, os 12 apóstolos, eles não eram gregos. Os 12 apóstolos, eles eram o quê? Judeu. E dentro do próprio judaísmo, dentro da cultura judaica, eles tinham a ideia de Deus, tá bom? Então, por que eles iam beber em uma outra fonte, principalmente uma fonte gentílica, que eles consideravam impura, sobre o conceito de Deus? Por que não ficar com o conceito que eles tinham de Deus, que foi apresentado para eles através do Velho Testamento? Então, tem coisa assim também que às vezes é forçação de barra, tá bom? Mas a religião medo-persa, voltando um pouco ao assunto, ela tem uma riqueza enorme de religião. Aí vem os gregos. Aqui eu acho que se você nunca parou para estudar a Babilônia e nunca parou para estudar os medo-persas, mas da Grécia, é muito difícil alguém não ter ouvido falar da Grécia. A Grécia aí, berço, né? Berço de muitas coisas, principalmente no campo cultural, tá? A gente sabe que a Grécia começou realmente a despontar como império ali com Alexandre o Grande, tá bom? Que além de ser um grande jovem guerreiro, né? Um grande guerreiro, era também um intelectual, até porque o Aristóteles teve como um tutor, como seu professor, ele foi um filósofo famoso. Aristóteles foi o professor de Alexandre o Grande, lembra? Nós temos os chamados pré-socráticos, né? E vem aqueles filósofos depois de Sócrates. Os 3 grandes aí são da antiguidade: Sócrates, Platão e Aristóteles. Pois é, e o Aristóteles, que é o pai podemos dizer assim, da teoria, da lógica, né? Trabalhar muito, a filosofia é muito lógica, foi a pessoa responsável por educar o grande Alexandre o Grande. Então,
além de ele ser um grande guerreiro, ele também era um cara que tinha um nível cultural muito elevado. Não é à toa que uma das coisas que Alexandre diz a história que ele implantava, por onde ele passava suas conquistas, era implantar a cultura grega. Ele queria muito que a cultura grega ela fosse implantada em terras que fossem conquistadas, ainda que ele permitisse, né, eles permitisse lá a manifestação cultural própria daquela terra, mas eles queriam também que o povo ali também pudesse absorver a cultura grega. E isso causou, gente, querendo ou não, por isso que eu falei agora há pouco e vou repetir aqui, causou ou não um impacto no Novo Testamento. Por exemplo, o Novo Testamento, a língua que vai ser usada para escrever é a língua grega, tá? Não é à toa que quando a gente faz teologia, a gente estuda grego. O grego koiné, não é o grego clássico, não, a gente estuda o grego koiné, que eles consideram o grego que era falado pelas pessoas comuns, para fazer negócios, para tratar de negócio. Então, o grego, esse grego usado em questões comerciais, é o grego que vai ser usado para escrever o Novo Testamento. Por isso que eu falo, tem uma influência. Dizer que não tem uma influência é que nem a questão do Pentateuco, por exemplo. Você acha que Moisés, tem um livro muito bom, As 12 Pragas, se não me falha a memória do escritor brasileiro, né? O pastor Augusto Carlos Vailate, ele vai falar isso, vai mostrar que no Pentateuco existem palavras que estão lá que são palavras típicas da cultura egípcia. Então, gente, não tem como a gente desassociar uma coisa com a outra. Eu sei que isso é um pouco complicado, mas é porque a lição ela está pedindo que a gente toque nesses assuntos, tá? E por último, Roma. Eu acredito que todo mundo já deve ter assistido pelo menos um filme de Roma. Mesmo que você não assistiu um documentário, você não assistiu um filme, mas a algum momento você assistiu um filme de Jesus. E todo o ministério de Jesus, o ministério de Paulo, o ministério dos apóstolos, qualquer um deles do Novo Testamento que você for estudar, você vai ter que passar pela civilização romana, que todo mundo sabe, diz que tem a lenda, né, a lenda de Rômulo, né, aonde esses dois meninos eles foram alimentados por uma loba, mas isso é lenda, isso é mito, né? E Rômulo e Remo, né? Acho que é assim o nome dos dois lá. E eles foram alimentados, enfim. Daí tem toda essa mitologia em torno do Império Romano. A gente sabe que Roma foi realmente um dos maiores impérios mundiais, tá? Um império que se dividiu, se acabou politicamente, mas que até hoje nós sabemos que ainda existem elementos desse império em nossos dias. A prova disso é o seu lado religioso, que é a questão da Igreja Católica Apostólica Romana. Aí, mas Silvio, a Igreja Católica não veio do cristianismo? Sim e não, né? Sim, porque, querendo ou não, os líderes, eles nasceram do movimento do cristianismo, mas a gente sabe que vai ter uma série de coisas que vão acontecendo, como, por exemplo, quando Roma, através do seu imperador Constantino, declara no Edito de Milão um documento onde ele declarava a liberdade religiosa também para os cristãos, que eram muito perseguidos no Império Romano. A partir daí começa uma interação entre a igreja e a questão política, vai entrando até que, enfim, gente, vai acabar. O que é que vai acontecer? Vai acabar que o Império Romano e a igreja vão acabar se misturando e dá no que dá, como vocês conhecem aí hoje. Eu não quero entrar nesse meio da questão, porque isso é polêmico, uns não vão concordar, mas a história está aí para quem quiser ler. Basta ler a história, tanto para evangélicos como para católicos. Eu acho que tem que ser lido de forma neutra, sem puxar sardinha para um lado ou para o outro. Tem que se entender até onde essa história de que a igreja verdadeira é a A, B ou C. Acho que não é por aí, essa questão de institucional, até porque os evangelhos não falam de igreja, nada disso, tá bom? E aí, gente, observe que, para encerrar, a lição vai tratar sobre o espanto de Daniel, né? Interessante essa palavra espanto, que se encontra no versículo 15, bem aqui na lição, deixa eu ver se está aqui, 3, 14, não tem aqui o 15,
tá? Mas deixa eu pegar aqui rapidamente texto bíblico. Daniel, não, vou pegar aqui na própria Daniel 7:15. Vamos ver aqui, Daniel 7:15. O que é que diz o texto bíblico? Quanto a mim, Daniel, o meu espírito foi o quê? Abatido dentro do corpo. Tá? Essa versão aqui é bem interessante, né? Almeida Corrigida Fiel. Abatido dentro do corpo. E as visões da minha cabeça me perturbaram. Eu fui buscar essa palavra aqui, essa questão de espanto. Ele ficou inquieto, ele ficou tipo assim alarmado, tá? Foi realmente uma visão bastante diferente que ele teve, né? Então, por isso que a lição vai tratar sobre o espanto de Daniel. Isso mostra que nós, seres humanos, irmãos, como a lição mesmo coloca, por mais que a gente tenha experiência com Deus, vida de oração, leitura bíblica, mas tem coisas que a gente pensa que não vai nos assustar. Tem coisas que a gente pensa que não vai nos tirar a tranquilidade. Isso também nos ensina mesmo que nesse mundo a gente não tem segurança de nada. Veja que Daniel poderia ficar tranquilo. Vivia na corte, vocês sabem da história dele. Provavelmente era bem financeiramente. Um homem tranquilo, Deus já tinha dado grandes livramentos para ele. Então, por que ele ficou tão espantado, né? Então, às vezes se a gente fosse parar para analisar, meus irmãos, de fato, a situação do mundo, a questão do pecado, como é que as coisas estão se desenvolvendo, como é que as coisas estão andando, a gente talvez ficaria como Daniel, espantado, inquieto, aterrorizado. Mas isso não é para a gente ficar em pânico, né? Paralisado. Não. Isso aí serve para que a gente possa, como igreja do Senhor, criar, meus irmãos, mais força, né, para continuar pregando a palavra de Deus, né? Aí o segundo tópico da lição vai falar sobre a interpretação do sonho, os reinos deste mundo. O primeiro dele, aí vai dar uma reforçada naquilo que eu acabei de falar, que é o Império Babilônico. Ele é representado pelo leão. O leão é considerado aí o rei da selva, né? Que é um animal feroz e régio, que corresponde à cabeça de ouro. Isso está lá em Jeremias, tá? Onde Nabucodonosor é comparado a um leão. A menção de que ele foi dado um coração de homem, no 7:4, tá bom? 7:4. Vai falar que ele recebeu um coração de homem, alude à sua restauração após ter vivido entre os animais. Veja que a profecia, ela tem vários significados, né? Significado não, ela tem vários desdobramentos, digamos assim. Porque se eu falar significado, pode parecer que o texto tenha vários significados, e não é essa a ideia. Mas um deles é mostrar que o primeiro animal representa o Império Babilônico, cujo eu já falei. Mas se você quiser dar uma reforçada, dar uma estudada, olha, assistir um vídeo. Às vezes eu sei que não vai dar tempo de você ler um livro sobre a história da Babilônia, até porque isso seria impossível. Mas se você assistir um videozinho de 5 minutos falando sobre o Império Babilônico, já vai te ajudar muito. Então usa a tecnologia, usa esse celular que tu tem na tua mão, tá? Porque isso aí é ferramenta, isso aí é recursos que podem te ajudar bastante numa aula. O segundo animal que ele viu é o Império Medo-Persa. Ele é representado por um urso, tá bom? E esse urso, ele recebeu uma ordem: levanta-te, devora muita carne. Ou seja, uma ordem, tá? Na simbologia profética, segundo os pastores Antônio Gilberto e Severino Pedro, as 3 costelas entre os dentes seriam potências conquistadas. Porque eu lembro quando eu era novo convertido, tinha um estudo bíblico, eu já tinha ouvido falar sobre isso aqui, ó. Porque na boca do urso tem 3 costelas. De acordo com o pastor Antônio Gilberto, saudosa memória, e o nosso querido Severino Pedro da Silva, tá bom? Eles dizem, claro, que isso aqui é com base em pesquisa, isso aqui é com base em dados, entendeu? Pode ser que alguém não concorde, pode ser que você ouvindo alguém falar, mas lembre, nós estamos falando de um livro que ele é carregado de simbolismo, que a linguagem dele é o que? Apocalíptica judaica. Logo, os símbolos, tá bom? As mensagens simbólicas que estão presentes nesse livro, tem que ter um significado, tem que ter alguma ideia. Então, por isso é que a lição coloca
que essas 3 costelas representam as 3 primeiras, digamos assim, nações que esse império, qual império Medo-Persa, eles conquistaram. São eles a Babilônia, a Lídia e o Egito. O livro que ele está falando, esse, até baixei aqui, está bem aqui esse livro. Ó, o livro de Daniel. Tá? Esse livro aqui, ó, Daniel. Eu vou mostrar aqui a capa dele, ó. Daniel, Severino Pedro da Silva, Daniel, versículo por versículo, a visão para esses últimos dias, tá bom? É claro que isso aqui provavelmente tem uma nova capa, já e tem. Esse livro aqui, eu não sei, acho que ele foi lançado em 86, né? Faz tempo, né? Ó, já tá aqui, isso aqui tá na edição 2004, ixi, há 20 anos atrás, 15ª edição. Então já foi lançado bastante esse livro, né? Então esse material que ele está falando aqui da lição é referente àquele livro lá, tá bom? Cadê a lição, meu Deus? Acho que eu, sem querer, eu acabei aqui. Deixa eu abrir de novo aqui. Pronto. Então, esse é o império representado. Esse império aqui, Medo-Persa, representado pelo urso, o primeiro representado pelo leão. Aí vem um terceiro império, o Império Grego. Ele é representado por o leopardo, com asas, coleciona-se com o ventre e quadris de bronze. As características deste animal representa adequadamente o Império Grego, liderado por Alexandre o Grande. Aí ele vai falar que essas asas representam a velocidade, porque a história vai contar que de fato o Alexandre, em pouco tempo, ele conseguiu conquistar vários territórios, dentre eles o Império Medo-Persa. Aí ele vai destruir, vai conquistar o Império Medo-Persa com uma velocidade incrível, tá bom? E também essas asas, ele tem 4 asas, além dessas asas representar também a velocidade, ela representa também os seus imperadores, porque a história conta que Alexandre morreu, não deixou descendente, e o Império Grego ele foi dividido, como ele fala aqui, ó, com a sua morte, o império se dividiu em 4 partes distribuídas entre os seus generais: Seleuco, Ptolomeu, Lisímaco e Cassandro, né? Então esses 4 aqui, desses 4 generais que vão se destacar mais na história, principalmente no período interbíblico. O que é o período interbíblico, gente? É um período da história da Bíblia que a gente estuda, que fica entre o livro de Malaquias e o livro de Mateus, que os estudiosos classificam como um período de 400 anos. É nesse período que vai acontecer essa história do Império Grego. E é nesse período que 2 generais vão se destacar, que é o Seleuco e Ptolomeu, tá bom? E o último império é o Império Romano. 4º animal despertou a curiosidade de Daniel. Veja que os outros não despertaram tanto, mas esse 4º animal vai despertar a curiosidade dele. Ele lembra a parte inferior da estátua, né, com perna de ferro e os pés e dedos de ferro e barro. Os estudiosos de escatologia vão dizer que essa mistura de barro com ferro mostra ao mesmo tempo a solidez do Império Romano, vai mostrar também a fragilidade do Império Romano. Se você for estudar um pouquinho a história de Roma, você vai ver que o Império Romano de fato foi magnífico, foi grande, mas também ele tinha essas questões, né? Dentro do próprio império, questões internas. Houve muitas mortes de imperadores, muitos assassinatos, muitas traições, além de eles enfrentar também a rivalidade de outros inimigos, de forma que o império acabou um dia sucumbindo, né? O profeta antecipou o período em que o Império Romano emergiu com uma superpotência. A descrição do verso 7 diz que o urso fazia seus inimigos em pedaços. A primeira coisa que fazia o Império Romano após conquistar uma nação era dividir suas terras em regiões, tetrarquias, províncias e distritos. Roma se destacou como o império mais impactante na história da humanidade, enquanto era formidável, representado pelo ferro em sua força e eficácia administrativa. Também se mostrava frágil como barro, devido à imensa corrupção que, em última instância, contribuía para o declínio de um império cujo nome se tornou sinônimo de grandiosidade e decadência. Então,
finalizando essa questão aqui dos impérios, meus queridos, a gente observa que Babilônia tinha uma forma de governo, os Medo-Persas tinham outra forma de governo, os gregos tinham, e claro, Roma também tinha sua forma de governo. Nenhum deles subsistiu, nenhum deles ficou de pé. Todos tiveram um período de glória, mas depois todos também tiveram suas derrotas decretadas, porque não existe, gente, nenhum império, não existe nenhum governo que possa ser perfeito. Às vezes, aqui até uma questão política interessante, a gente pode aprender alguma coisa com eles? Sim, claro que pode. Mas é bom a gente sempre pensar que não existe império, não existe país, não existe forma de governo, seja ela política, filosófica, enfim, que a gente pode dizer, essa aqui é a melhor. A gente vê hoje, esse é o grande debate atual, saber qual é a forma de governo. Seria o capitalismo? Seria o socialismo? A gente sabe que não tem uma forma, né? Hoje a gente discute muito direita, esquerda, e o que a gente deve observar, o que a gente deve parar para analisar é que o que importa na verdade é se esses governos, essas formas filosóficas de se governar, elas glorificam a Deus ou não. E o que a gente observa é que algumas formas, infelizmente, de governo, elas não glorificam a Deus. Então isso eu acho que o professor tem que colocar em sala de aula, até porque a gente sabe que existem alunos jovens que são muito influenciados por essas filosofias essas que não glorificam a Deus. Não estou dizendo que existe uma forma de governo perfeita, que não tem. A partir do momento que uma forma de governo ela é orientada, ela é dirigida pelo homem, a gente sabe que tem falhas, porque o próprio homem ele é pecador, a sua estrutura é pecadora. Então não se pode esperar coisa melhor do que fracasso, né? Então aí ele vai terminar com o anticristo. Ele vai falar que as 10 pontas, algumas traduções usam a expressão chifres, que sai da cabeça do quarto animal, prefigura 10 reis divididos no antigo Império Romano, mas outro rei, representado pela pequena ponta, se levantará após os 10 reis e abaterá os 3 primeiros, arrancando-os tal como descreve a visão. Essa descrição encontra ressonância em Apocalipse 17, do 12 ao 14. É interessante você fazer esse paralelo do Daniel, do último animal, esses 10 reis, dessa pequena chifre, né, que sai da cabeça do quarto animal, com o Apocalipse 17, onde ele fala os falsos proféticos do versículo 8 são ainda futuros, como bem mostra o livro de Apocalipse, na escatologia pentecostal. Por que ele coloca escatologia pentecostal? Porque existe uma diferença, você sabe disso, entre a escatologia pentecostal e a escatologia reformada. São coisas diferentes, a forma como eles enxergam essas questões dos últimos dias, da escatologia, tá? A interpretação é que a pequena ponta representa o anticristo, que surgirá no final dos tempos e fará guerra aos santos. Os santos aqui não é a igreja, não entendemos dessa forma. Numa escatologia pentecostal, os santos não é a igreja, porque a igreja não estará mais na terra, já terá sido arrebatada. Já a escatologia reformada entende que esses santos aqui são a igreja. Aí aqui vai entrar no debate, querendo ou não, no debate Israel e igreja, se o Israel e a igreja são coisas diferentes, ou se a igreja é o Israel espiritual. Isso aqui é um debate muito grande. Esse é o homem do pecado, filho da perdição. O anticristo será a mais completa personificação de Satanás e o seu mais autêntico representante, né? Dizem os estudiosos que assim como tem a Trindade Santa, Pai, Filho e Espírito Santo, também haverá a Trindade do mal, que é o diabo, o falso profeta e também o anticristo. Então esse é o segundo tópico. E o terceiro e último tópico vai falar sobre o reino de Deus e o seu julgamento. Qual é o objetivo do capítulo 7, gente? É mostrar que, apesar da gloriosa, da grandiosidade desses impérios, do tempo que eles passaram no poder, das suas conquistas, das suas famas, apesar do sucesso que eles tiveram, apesar de tudo isso, mas esse império, meus queridos, eles todos sucumbiram, todos caíram.
Isso porque, na verdade, irmão, nada está, como é que eu poderia dizer? Nada está fora do controle de Deus. É isso que o capítulo quer mostrar, é isso. Então, eu penso que o ponto máximo dessa lição é mostrar para os alunos que, independentemente, por pior que seja a situação, por mais tirano que seja o problema que você esteja passando, a dificuldade, mas Deus está acima disso. Então, é bom que se volte o quê? Os olhos para Deus, a confiança, a fé, colocar isso na mão de Deus. Tá? Então, o terceiro tópico, para encerrar, fala o reino de Deus e o seu julgamento. A visão de Daniel mostra que o poder dos animais não é para sempre. Né? Os versículo 9 nos diz, foram postos uns tronos e um ancião de dias se assentou, sua veste era branca como a neve, o cabelo de sua cabeça como a limpa lã, o seu trono chama de fogo, né? E as rodas dele fogo ardente. O trono, aí vai explicar aqui, é símbolo de poder. Trono na Bíblia, nesse caso, nessa linguagem profética, sempre se refere a poder. Além disso, também representa governo e julgamento. A profecia nos revela que o juiz supremo neste julgamento é o ancião de dias, que é outra linguagem também muito usada dentro da Apocalipse judaico, tem tanto no livro de Daniel como também no livro de Apocalipse, que é uma representação de Deus. Não é que aqui muitas vezes, então Deus ele é velho, cabelo branco. Não, gente, isso aqui é só um símbolo. Lembre sempre, o grande problema de algumas pessoas se atrapalharem tanto com o livro de Daniel como também com o livro de Apocalipse, é que elas querem pegar as figuras desses dois livros, que são muito cheios de simbolismo, e fazer uma interpretação literal. E aí isso pode gerar um grande problema de verdade. Lembrando sempre que aquilo que eu sempre gosto de falar, aquilo que também alguns intérpretes de hermenêutica vão dizer também, que mesmo livro, mesmo texto, como esse no caso, que ele é um texto profético com o gênero apocalíptica judaica e contendo inúmeros símbolos, isso não quer dizer que por ele conter um símbolo ele vai ter vários significados. Não, ele tem um significado, tá? Agora só que a gente tem que estudar aquela linguagem, aquele símbolo e tentar entender dentro de um contexto, dentro de um livro, dentro de um gênero, para a gente poder compreender de fato o que é que isso significa, tá bom? Então nesse caso, como ele coloca, é uma representação de Deus com cabelos brancos e vestes brancas, tá? O tribunal divino, apresentado no 7º capítulo de Daniel, revela que Deus julgará a pequena ponta e proferirá o veredito final contra o quarto animal que representa Roma. Este é o ponto culminante da visão de Daniel, onde o Altíssimo avalia e julga as más ações, a crueldade e a maldade das nações deste mundo. Então, só para repetindo o que eu já falei, é o ponto chave desse capítulo, é isso. Que independentemente, veja que Daniel ficou assustado com esse quarto animal, porque as atrocidades que esse império cometeu, no caso Roma, e as atrocidades que esse anticristo vai cometer são terríveis, mas não importa. O grau de maldade, a inspiração diabólica deles, todos passarão por um grande julgamento, né? Aí ele fala a vinda do Filho do Homem. Filho do Homem é uma expressão muito usada em outro livro da Bíblia, no caso o Antigo Testamento. No sonho, no caso do Antigo Testamento, especificamente, irmãos, o livro de Ezequiel, né? No sonho do capítulo 2, a estátua colossal foi destruída por uma pedra que depois encheu toda a terra. Agora, no capítulo 7, o animal será destruído e como filho do homem assume o reino para sempre. E aqui, a pedra que esmaga a estátua e cresce para encher a terra é comparável à ascensão de Jesus Cristo como Messias e a promessa de que seu reino se estabelecerá para sempre. Isso significa, isso aqui é importante, tá? Que os poderes terrenos e humanos são temporários, mas o reino de Deus é eterno e preencherá todo o espaço. Aqui vai ter um outro grande debate, porque tanto nessa visão como na visão da estátua, que fala que aquela pequena pedra cresceu e se tornou um grande monte, isso fala do reino de Deus, mais precisamente do reino de Cristo sobre a terra. E aí entra a questão aqui do período milenar, onde o próprio Cristo reinará na terra, e aí vai ter um debate enorme na escatologia, a gente sabe disso.
Aí por isso que ele colocou lá em cima da lição a escatologia pentecostal, e eu faço mesmo essa diferença, escatologia pentecostal de uma escatologia reformada. A escatologia pentecostal, não precisa nem dizer, uma escatologia, é uma teologia defendida pelas igrejas como a Assembleia de Deus. Muitos batistas defendem isso também. Não o pentecostalismo, mas a escatologia, tá? E, claro, as igrejas neopentecostais, na maioria, defendem, apesar de vivermos hoje num mundo com uma filosofia pós-moderna, mas a gente percebe assim que a maioria defende. E a escatologia reformada são aquelas igrejas como a presbiteriana, principalmente a presbiteriana, acho que a igreja cristã evangélica. São denominações que têm uma escatologia diferente, né? Porque aqui vai entrar um debate muito sério, não quero puxar esse assunto, mas é só para mostrar que há uma diferença. Então por isso que ele coloca esse assunto aqui, querendo ou não, vai impactar. Porque os pentecostais vão defender que esse reino de Cristo é literal. Os reformados vão dizer o quê? Que esse reino de Cristo ele não é literal, ele é espiritual. Aí vai ter muita divisão. Como, por exemplo, alguns até acreditam que o reino milenal está acontecendo agora. Não vou entrar em detalhes, eu sei que até na nossa mente pentecostal parece um absurdo, mas como eu sempre costumo dizer, eles têm os seus argumentos, têm suas visões bíblicas. Não concordo, não aprecio, tá bom? Mas eu não posso ser irresponsável em dizer que eles não têm as suas bases bíblicas, né? A grande tribulação, os versículos 24 e 25, apresentam um período específico dos últimos tempos, né? Vamos ler aqui esse versículo 24, Daniel, deixa eu ver aqui, Daniel capítulo 7, versículo 24 e 25, né? Já está aqui. Ó. E quanto aos 10 chifres daquele mesmo reino, se levantarão 10 reis, e depois deles se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá os 3 reis, né? Tem as 3 reis, mas os 3 reis. E proferirá palavras contra o Altíssimo, e destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei. E eles serão entregues na sua mão por um tempo, por um tempo, e metade de tempo. Por que ele... Olha como é que são as coisas. Por que ele está dizendo na lição lá, naquele ponto da lição, tá? Ele fala aqui, eu vou encerrar aqui, ó, a grande tribulação, justamente por essas últimas frases aqui, gente, ó. Eles serão entregues na sua mão por um tempo, e tempos, e metade de tempo. Aqui nesse versículo 25 do capítulo 7 de Daniel, de acordo com a escatologia, sobre a hermenêutica que é aplicada aqui dentro da visão dispensacionalista, entende-se que aqui nós temos aqui uma descrição da metade, né? Uma das metades da grande tribulação. Lembra que nós defendemos que a grande tribulação é um período de 7 anos. Então, de forma simples, aqui nós temos um tempo, seria um ano, aqui seria mais um ano, e aqui a metade de um ano, 3 anos e meio, tá bom? Por isso que ele vai colocar lá a questão da tribulação. Eu não vou entrar em grandes detalhes aqui, é só para você entender por que ele colocou aqui essa expressão grande tribulação, tá bom? Então, meus queridos, deixa eu só ler aqui para terminar. Ele vai falar contra Deus e perseguir os seguidores de Deus, representado como os santos, mártires e crentes advindos da grande tribulação. Além disso, ele tentará mudar leis e regulamentos, possivelmente tentando suprimir a religião e os princípios morais. Por um tempo e tempos, a metade de um tempo, o anticristo terá autoridade no mundo. Esse período equivale a 3 anos e meio, ou 42 meses, ou 1.260 dias. Observa que uma coisa que a gente falou no início da aula foi que a Apocalipse judaica, ela, além do simbolismo, ela também usa muito essa questão de anos, números, tá? Que é o que está aqui descrito tanto em Daniel como também em Apocalipse. Então, só para ficar bem claro, tá? Essa expressão aqui, 3 anos e meio, 42 meses, 1.260 dias, todas essas contagens equivalem, tá, à mesma coisa. Ele compreende a metade dos 7 anos finais prescritos como a grande tribulação e o fim do tempo dos gentios.
Tá? Deixa eu ver quanto tempo já tem aqui. Tá? Vai dar 1 hora de aula. Nos primeiros 3 anos e meio, o anticristo fará acordo com Israel, mas não o cumprirá. Este é o período de grande poder e influência política desse líder mundial sobre o mundo e os judeus. Mas o Messias o dominará e quebrará o seu reino de mentira. O anticristo será condenado e a plenitude do reino de Deus será estabelecida para sempre. Então, tá aí, gente, essa é a nossa lição. Só observando que isso aqui que está na lição, que está na Bíblia, com base na Bíblia, nós já estamos enfrentando, digamos assim, uma pré-tribulação, não é a tribulação, porque nós observamos que o mundo, a filosofia pós-moderna trabalha muito isso, a ideia de ecumenismo, tá? A ideia de, a gente vê que tem muitos problemas, muitas dificuldades onde ninguém resolve, e aí a lição está mostrando que esse anticristo nos primeiros 3 anos e meio será um governante que vai resolver conflitos mundiais de guerra. Muitos dizem por essa questão da Palestina hoje com Israel, ele vai conseguir resolver, firmando acordos, melhorando, enfim, assim a vida no planeta Terra. Mas depois dos 3 anos e meio ele vai quebrar o pacto e mostrar a sua verdadeira face, né? Então, gente, essa é a lição. Na próxima lição nós estaremos estudando, na próxima lição, meus irmãos, lição de número 11, não é isso? Nós vamos estudar revelações sobre o tempo do fim, tá bom? E aí nós vamos falar mais sobre essa questão de escatologia. E novamente aqui vai entrar outros animais também. E aí a gente vai mexer mais com escatologia, tá bom? Então, nós vamos ficando por aqui, tá legal? Deus abençoe a todos. Tenha uma boa aula, estude, pesquise. Volto a falar, é uma lição que está carregada de história, carregada de Bíblia e, claro, também de escatologia, tá bom? Todos fiquem na paz do Senhor e até a próxima, se assim Deus quiser, em nome de Jesus.